Apocalipse capítulo 3, verso 7 em diante. Apocalipse capítulo 3, versículo 7 em diante, diz assim: Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Vem sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua rica e poderosa palavra aos nossos pobres e fracos corações. A igreja de Filadélfia estava situada numa das cidades mais novas, entre as 7 igrejas, entre as 7 cidades que são mencionadas aqui na introdução do livro de Apocalipse. A cidade ela foi fundada no ano 159 e 38 a.C. A palavra grega Filadelfos significa, no idioma grego, aquele que ama a seu irmão. Aquele que ama a seu irmão. Duas palavras gregas se juntam aí, né? Philos, que é amor, mais Delphos, que é irmão, amor de irmão. Significa nesse idioma, e era para ilustrar o amor de Átalo pelo seu irmão Eumenes, que tinha o apelido de Filadelfos, ou seja, o irmão que amava o seu irmão. E a cidade exatamente foi colocada, teve vários nomes durante a sua existência, mas na época da inscrição bíblica tinha este nome para indicar exatamente uma homenagem ao irmão de Eumenes, que era Átalo, e significava isso. E é interessante que a única igreja que recebe apenas, aliás, ela e mais outra, né? Mas ela recebe elogios, apenas elogios, ela não recebe repreensões, ela não recebe repreendas da parte de Jesus, mas recebe apenas elogios e promessas de recompensas. E portanto, nós queremos destacar algumas marcas desta igreja para também o nosso aprendizado, para a nossa edificação. A primeira marca é de que esta igreja ela reconhece o caráter de Jesus. Era uma igreja que sabia o Deus que ela servia. Ela conhecia, ela reconhecia a essência, a divindade e humanidade de Jesus como de fato ele era. Veja, por favor, novamente, aí no versículo 7, ao anjo da igreja em Filadélfia escreve. O anjo, você já sabe pelas exposições anteriores, é o pastor da igreja. E o que ele escreve ao pastor da igreja para que o pastor lesse diante da igreja? Ele escreve: estas coisas diz quem? O santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Ou seja, esse Jesus, ele é santo e verdadeiro. Jesus aqui é alguém que é
tanto separado como também alguém que é superior, alguém que é puro. A santidade de Deus, ela pode ser vista de duas esferas, vamos dizer assim. O R.C. Sproul, ele explica isso no seu livro Somos Todos Teólogos. Um aspecto é um aspecto que ele não comunica às suas criaturas, ou seja, ele não transfere às suas criaturas, ou seja, ele é santo no sentido de ele ser inigualável, de ninguém ser igual a ele, de ninguém ter o mesmo poder que ele, de ninguém ter o mesmo atributo que ele, de ninguém ter a mesma grandeza que ele. Então ele é santo, ele é separado, ninguém é igual a ele. Mas existe uma que ele comunica, que são atributo comunicável, aquele atributo que ele transfere para a igreja, que ele transfere para mim, para você, e que nós, por sermos seguidores dele, por sermos filhos dele, nós devemos também ser iguais, que é a santidade no sentido de pureza, de limpeza espiritual, de isenção de impurezas, de pecados, seja na mente ou no coração. Então esse Jesus, ele é santo, mas ele não é só santo. Logo em seguida, um outro adjetivo que é dado é o de que ele é verdadeiro no sentido de autenticidade. Ele é autêntico, ele não é falso, ele não é hipócrita, nele não há fingimentos. Esse Deus, ele é verdadeiro. Embora as pessoas digam, Jesus de fato existiu, hoje todas as evidências, não somente bíblicas, mas também históricas, arqueológicas, evidenciam, provam a existência de Jesus. Jesus, ele é verdadeiro. Nós podemos seguir esse Jesus porque ele é verdadeiro, ele é a própria verdade. E uma vez que Deus é santo, ele espera que todo o seu povo também seja santo. E uma vez que Jesus, ele é verdadeiro, ele é genuíno, ele não é imitação, que vai ser o contrário dos judeus que ele vai falar. Eles dizem que são judeus e não são. Jesus diz que ele é Deus, Jesus diz que ele é santo, e ele é verdadeiro naquilo que ele diz. Então nós também devemos viver esta verdade. Mas também ele é cheio de autoridade. Aqui o autor faz a citação do profeta Isaías, no capítulo 22, e fala sobre as palavras e atos de Jesus. Elas são palavras e atos finais, ou seja, o que ele diz está dito e acabou. Ninguém pode chegar e dizer uma coisa contrária ao que ele diz, ao que ele fez. Mesmo os judeus se opondo à entrada dos gentios na igreja, eles não podiam impedir a entrada deles, porque Jesus é quem realmente tem a chave, ele tem a autoridade realmente para abrir a porta e deixar e fazer com que quem ele quer entre. Quem Jesus quer que entre no reino de Deus, este certamente irá entrar. É Jesus que tem as chaves de Davi. Ele mesmo diz isso no versículo 7 ainda: a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. Então viu aquela verdade, né, de que aquela porta que Deus abre e ninguém fecha está relacionada à entrada ou não no reino de Deus. Não está dizendo sobre bênçãos. Eu tenho aqui uma bênção para você, e Jesus abriu a porta, então se Jesus abriu a porta, vai lá e entra. Não é nesse sentido. É Deus que faz sim, dá essas oportunidades, mas não está relacionado a isso no texto, mas ao reino de Deus. Nós vamos falar disso no final. Então, em primeiro lugar, uma marca que é reconhecidamente desta igreja, que é uma igreja que recebe apenas elogios, é uma marca de uma igreja que conhece o Jesus que eles servem, que eles amam, o que eles adoram. E por isso, irmãos, nós nos perguntamos: nós conhecemos profundamente esse Jesus a quem nós servimos, a quem nós dizemos amar, a quem nós adoramos, a quem nós cantamos hinos e cânticos espirituais? Nós de fato estamos nos aprofundando no conhecimento desse Jesus, buscando conhecê-lo mais e mais, buscando nos deleitar nele mais e mais, buscando nos aprofundar na sua palavra, buscando conhecer das suas verdades?
buscando ser inundados e convencidos pela verdade. A verdade de Jesus, ela é absoluta na nossa vida, ou a gente pode questionar, ou a gente pode dizer, não, isso aí não é verdade, eu não concordo com isso. Que Jesus então possa ser reconhecido pela igreja. Também, em segundo lugar, esta igreja tem uma outra característica, uma outra marca, é de que ela conserva a palavra e o nome de Jesus. Essa palavra, essa igreja, ela tem o poder, ela tem a graça de Deus de poder conservar a palavra de Deus, a palavra de Jesus e o nome dele. Versículo 8 é o que nós lemos: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Ela conserva esta palavra, ela só pode conservar a palavra de Deus, irmãos, porque ela é conhecida pelas obras de crente que ela tem, né? Jesus diz, eu conheço as tuas obras. Ele repete isso para algumas igrejas, e para Filadélfia não é diferente, para a igreja de Breves também não é diferente. Ele conhece as obras da igreja, ele conhece o que a igreja tem feito, o que a igreja tem realizado. Não é para exaltar o nome do pastor fulano de tal, não é para exaltar o nome do fundador da igreja fulano de tal, não é para exaltar o nome de homens, nem mesmo da denominação, que eu amo, mas não é para exaltar nenhum desses nomes. É para a glória exclusiva, não é nem 1%, é para o homem, mas é exclusiva, 100% para Jesus. E por isso, estas obras glorificam a Deus, glorificam ao Pai que está nos céus. E quando essas obras glorificam a Deus, estamos cumprindo uma obra como de fato devemos cumprir. Mas veja que ele vai falar também que ele conserva, a igreja de Filadélfia conservava a palavra e o nome de Jesus, porque ela era firmada por aquele que mantém a porta aberta. Eu conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Filadélfia era uma cidade com uma porta aberta para várias áreas da sociedade, tá? Era conhecida como uma cidade que tinha tudo a crescer, pelo fato de os grandes filósofos verem ali um grande centro de educação. Os construtores também passavam por ali, como também as vias que levavam aos lugares mais importantes do império, e no sentido geográfico, político e também social. Mas o que Jesus está dizendo, que não é isso que importa, né? Ele indica que a importância de uma porta estar aberta não é no aspecto físico, social, político, geográfico, econômico da cidade, mas uma porta aberta para o Evangelho, para a pregação do Evangelho, para a expansão do reino, para o crescimento da igreja, para o avanço do reino de Deus. É nesse aspecto que o Senhor Jesus está falando, e indica em primeiro lugar uma porta que já foi aberta e permanece aberta. Ou seja, Jesus foi lá, abriu a porta e a porta continua aberta. É uma oportunidade ímpar, né? Ele não abriu, passou 1 ou 2 e ele fechou novamente. Acabou a oportunidade. Não, ainda há oportunidade para a pregação do Evangelho, para a realização dessas boas obras. Segundo lugar, também indica que nada passa por essa porta em direção ao mundo, mas ao contrário, é preciso entrar por ela em direção ao reino. Nessa porta não há mais como, quem entrou alguma vez, ele não vai ter mais o prazer e nem a curiosidade de olhar lá fora. Mas como é que está lá fora o mundo? Será que lá não está melhor do que aqui? Não, aquele que entrou, irmãos, nunca mais vai se iludir para sair por essa porta para ver como é o mundo lá fora. É uma porta que continua aberta, mas a pessoa que está lá dentro já não quer sair mais. Ela não vai sair mais.
Não que ela esteja presa, me deixa eu sair. Não existe ninguém no reino de Deus implorando para Deus, me deixa sair dessa situação espiritual que o Senhor me colocou. Não tem. Porque todos que adentraram esta porta estão felizes, estão contentes por terem entrado por ela e por estarem ali. Também, em terceiro lugar, o Senhor tem de abrir a porta para tornar possível e eficiente a obra do evangelismo. Pessoas estão abraçando a fé, pessoas estão se convertendo, pessoas estão aceitando Jesus por causa dessa porta que está aberta. Porque ele pode indicar, né, essa propagação do evangelho, essa forma de Deus realmente abrir portas. Deus tem aberto portas aqui na igreja de Breves, de forma que nós temos aberto campos e pontos de pregações, de forma que os departamentos estão indo e visitando pessoas, evangelizando pessoas, de forma que os pastores têm pregado a palavra de Deus de forma fiel, os pregadores que sobem no púlpito, eles estão pregando a palavra de forma fiel, e é assim que a porta se mantém aberta. A porta se mantém aberta pelo fato da pregação do Evangelho. Se nós não pregarmos o Evangelho, pregarmos abobrinha aqui, pregarmos heresia ou coisas de autoajuda, a porta se fecha. Tá? Mas é interessante que a porta de Filadélfia estava sempre aberta. Que proveito nós estamos usando dessa porta aberta? Que Deus tem aberto para nós, que Deus tem aberto para você, lá no seu trabalho. Lá no seu trabalho é um campo missionário, uma porta aberta. Para você ganhar dinheiro, eu sei, pastor, eu tenho ganhado dinheiro. Mas não é só para ganhar dinheiro não, irmão. Não é só para isso não. Para pregar o Evangelho, fazer daquele lugar um campo missionário. Talvez você fique doente e vá no hospital fazer um exame, fazer uma consulta, e lá é uma porta aberta para você evangelizar. Porque você normalmente não sairia da sua casa 2 horas da tarde para ir visitar lá. É uma porta aberta que Deus abriu. Lá no seu trabalho, lá na sua escola, lá com o seu professor, lá com o seu colega de escola, lá com o seu vizinho, com quem quer que seja, com o seu cliente ou com o seu patrão. Você estará lá com uma porta aberta e você deve aproveitá-la. Aproveite esta porta aberta e anuncie, convide pessoas para entrar por ela. Também, em terceiro lugar, a outra marca que eu quero destacar aqui desta igreja, ela persiste na fé que vem de Jesus. Ela persiste na fé que vem de Jesus. No versículos 10 e 11, ainda que aquela igreja fosse pequena aos olhos humanos, era grande aos olhos do Senhor. Ela enfrentava realmente o escárnio, né, as injúrias das acusações dos judeus, mas mesmo assim ela guardou a palavra da perseverança de Cristo, ou seja, o Evangelho da cruz. Veja, versículo 10 diz assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Veja que Deus, o próprio Jesus, ele promete ser o guardião dos guardiões, porque vocês guardaram a palavra da minha perseverança, agora eu guardo vocês. E esse guardar não quer dizer que eles não iriam sofrer, não quer dizer que eles não iriam morrer por causa do Evangelho, porque muitos deles morreram, mas quer dizer que eles seriam guardados, porque o máximo que o diabo pode fazer contra a vida de um crente é matá-lo. O máximo. Depois disso a pessoa continua salva e vai para o céu. Ele não pode tocar na fé e na salvação do salvo. Não pode. É esse guardar que Jesus está falando. Ele guarda até o fim. É o Deus que nos faz perseverar. Isso significa que Deus guarda os crentes a salvo durante um período de dificuldade.
O Senhor preserva o seu povo na hora da provação. Ele prova a santidade, a fé e o caráter da igreja. Porque nós passamos por crises, por dificuldades. Pense aí na sua dificuldade. Talvez você tenha orado por algo, por meses, por anos. Talvez você tenha passado por dificuldades financeiras, dificuldades de saúde, dificuldade de relacionamentos, né? Mas pense que Deus ele tem lhe guardado de todas essas coisas, no meio de todas essas situações, te tornando mais santo, te tornando mais semelhante a Cristo, com o caráter dele. Mas veja que, além disso, dessa promessa maravilhosa de guardar, ele dá um alerta. Na verdade, um alerta para a igreja de Filadélfia que estava bem com Deus, um alerta de regozijo, de refrigério, sobre a sua volta urgente. Jesus voltará urgentemente. Olha, pastor, Jesus parece que não estava falando a verdade, porque já tem 2000 anos, quase 2000 anos que Jesus mandou essa palavra para a igreja de Filadélfia. Pois é, Pedro ele vai explicar de que um dia para Deus é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos é como se fosse um dia. Então nunca que demora para Deus. Abacuque vai dizer que embora esteja demorando, não vai demorar. Parece que demora, mas depois, quando passar por tudo isso, você chegar na eternidade, você vai dizer: então foi por isso que eu pensava que estava demorando, mas não demorou. Foi no tempo certíssimo. Eu fui aliviado daquela tribulação no tempo exato. Se fosse antes, ia estragar tudo. Jesus voltou no dia certinho. Porque se ele viesse antes, do jeito que eu estava apressado, o negócio não ia prestar. Primeiro que aquelas pessoas que são eleitas não seriam salvas. Se Jesus tivesse voltado logo depois aqui do ano 100 de Cristo, eu e você não seríamos salvos. E ele não voltou ainda, porque ainda tem gente lá do seu lado que precisa passar pela porta. Note como a proteção divina, quando ele diz: também eu te guardarei, e também o empenho humano, o esforço humano, conserva o que tens, vem lado a lado. Ou seja, fala da soberania de Deus. Deus é soberano em ele guardar, é Deus que guarda. Você não cai, você não vai para o inferno porque ele te guarda. Não é porque você é melhor do que ninguém, não. Não é mesmo. Não é porque eu sou o cara. Eu só estou em pé aqui, irmãos, pela graça e misericórdia de Deus. Só por isso. Eu posso fazer muito pior do que o fulano que você está imaginando aí, que faz coisas terríveis. Mas a graça de Deus, a misericórdia de Deus não permite, porque Ele me sustenta, Ele te sustenta, Ele te guarda. Agora, ao mesmo tempo que Ele te guarda, Ele diz: conserva o que tens. Ou seja, é responsabilidade tua, é responsabilidade minha, é responsabilidade nossa, conservar o que nós já temos recebido, para que ninguém tome a tua coroa. Pastor, então pode perder a salvação? Não, ele não está falando de perder a salvação aqui. Ainda bem. Então está falando de quê, pastor? Está falando de perder galardão, recompensa. Coroa era um prêmio que era dado para o vencedor de uma competição de atletismo, e essa coroa era uma coroa de louros, uma planta que era arrancada ali e feita uma coroa, modulada uma coroa, e era premiado aos ganhadores daquela corrida, por exemplo, uma maratona, por exemplo. Então, para que ninguém tome a tua coroa, o teu prêmio, o teu galardão, então guarda o que você tem, porque galardão a gente perde. A gente não é salvo pelas obras, mas a gente vai ser julgado, recompensado pelas obras, sejam elas boas ou más. Se forem más, o crente perde muito galardão.
Se forem boas, o crente ganha muito galardão. Ah, pastor, o que eu quero é ir para o céu, não estou nem aí se tem galardão ou não tem. Quando tu chegar lá, tu vai se arrepender. Eu podia ter mesmo caprichado mais, porque vale a pena ter galardão lá no céu, irmãos. Vale a pena, tá? A coroa lá é das melhores. Dispensa ela não, tá? Bom, em quarto lugar, a outra marca e última marca desta igreja é que ela alcançará as promessas de Jesus. Esta igreja alcançará as promessas de Cristo, e uma promessa quádrupla, ou seja, que se divide em quatro pontas. A recompensa gloriosa para a igreja é de, primeiro, reconhecimento do adversário. Rapaz, será que foi daqui que tiraram aquela música, eu estou no palco e você na plateia? Não, não foi não. Então, o adversário vai reconhecer, ele vai estar ajoelhado diante da igreja, dizendo: ah, realmente você que estava certo, realmente eu te persegui, eu te maltratei, falei mal de você, mas agora eu sei que valeu a pena ser fiel a Deus. Ter o inimigo aos seus pés, reconhecendo que és amada de Deus. Versículo 9, estou falando besteira não, irmão, estou falando da Bíblia aí, olha aí. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Irmãos, não existe coisa mais humilhante para uma pessoa para dizer: olha, realmente Deus, Ele amou você. Aqui não sou eu que estou dizendo Jesus me amou, Jesus me ama. Aqui não é o meu irmão da igreja, ou o meu pastor, ou alguém que está dizendo Jesus te ama. Aqui quem está dizendo são os inimigos, adversários, reconhecem, realmente Deus te ama. Deus te amou desde o início. Coisa maravilhosa, né? Mas também a segunda bênção que é encontrada aí, que será dada à igreja fiel, é que ela tem proteção no meio da tribulação, ela será guardada segura através das horas da tribulação. O versículo 10 disse isso: porque guardaste a minha palavra, perseverança, eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Aqui dá para entender de que a igreja vai passar pela grande tribulação, irmãos. Tem crente dizendo aí que não, a gente vai ser arrebatado, vai ficar lá no céu. Aí quem vai ficar aqui é quem não tinha aceitado Jesus, que eram os judeus. Aí os judeus aceitam Jesus. Aí depois de 7 anos Jesus volta e pronto, acaba com tudo, né? Mas aqui por esse texto dá para entender de que nós passaremos pela grande tribulação. Nós, a igreja de Cristo, estaremos passando por dias de intensas provas. Mas essa palavra prova aí é para dizer que nós seremos provados e testados por Deus para o nosso próprio bem. Bom? Mas também a terceira bênção encontrada aí como recompensa desta igreja fiel é de que ela será firmeza e permanente nos lugares celestiais, ou seja, no céu, como pilares no templo de Deus. Pilar é algo permanente. Esse pilar aí, não tente afastar ele não. Primeiro que você vai ter um problema na coluna, e outro que você vai ter problema com esses irmãos que gostam de sentar atrás dela aí e ficar se esquivando do meu olhar aqui, né? Então você vai ter 2 problemas. Então não tente afastar a coluna, ela é firme, ela é fixa. Isso quer dizer que quem está no céu não pode ser tirado de lá. Tá? Quem está no céu não poderá nunca ser arrebatado de lá. Graças a Deus por isso. Nada o levará para fora da cidade celestial. Os moradores de Filadélfia estavam temerosos por causa dos terremotos constantes. O mais forte foi no século 17 depois de Cristo, mas eles preferiam mesmo estar fora da cidade do que dentro. Então, para você ter uma ideia de que quando Jesus falou isso sobre o pilar que sustenta mesmo no meio do terremoto, ele estava sabendo o que estava falando para aquela igreja sabia do que Jesus estava falando.
que na hora do terremoto eles saíam das casas, iam para fora da cidade, para poder não serem esmagados pelas suas casas. Agora não, no céu, meu irmão, você não precisa sair, você não precisa fugir, mas você estará sendo você mesmo a própria coluna no céu. E a quarta bênção que nós podemos entender aí é: Cristo escreverá os nomes. O próprio Jesus é quem dará o nome. Quem foi que deu o teu nome? Teu pai, tua mãe, teu tio, tua tia? Alguém interferiu lá, né? Tem gente que quer colocar nome esquisito, nome de filho, de neto. Mas olha, o novo nome será dado a mim e a você. Um nome prazeroso, um nome que é realmente um nome de valor. O nome representa a nossa pessoa, o nosso caráter. Filadélfia havia tido seu nome mudado várias vezes em honra aos seus imperadores. Filadélfia demonstrou a sua gratidão ao imperador, mudando o seu nome por exemplo, Nova Cesareia, em homenagem a César, a nova cidade de César. Mais tarde, na época de Vespasiano, a cidade voltou a mudar o seu nome, numa nova mostra de gratidão pelo de Flávia, cidade chamada Flávia, porque esse era o sobrenome do imperador Vespasiano, tá? Mas a igreja receberá não nomes com honras humanas, mas nomes com honras divinas. Veja, o próprio nome de Deus estará na igreja. O próprio nome de Deus estará na igreja. Também o nome de cidadão, cidade do seu Deus. Tem vários bairros aí. Os bairros mais violentos que eu já conheci foi Cidade de Deus. É meio complicado esse negócio. É quase uma blasfêmia isso, né? Mas, irmãos, nós teremos uma cidade com o nome do seu Deus, com o nome do nosso Deus. Essa cidade será a cidade celestial, a nova Jerusalém. E uma nova identidade, ou seja, um novo nome seu. Não somente cidadania, mas também uma nova identidade. Um novo nome seu. E o meu novo nome, uma nova identidade, uma nova personalidade. Aqueles meus pecados já não estarão mais me perturbando. Aquelas minhas mazelas, doenças e dificuldades não estarão mais sendo empecilho na minha vida para adorar a Deus. Concluindo com últimas considerações práticas, a igreja, ela tem um grande amigo do seu lado. Podemos ser chamados de Filadélfia. Temos um amigo que nos ama. Ele realmente nos ama. Esse amigo é Jesus Cristo. Ele está do nosso lado. Segundo, as lutas que enfrentamos não podem nos fazer desistir, irmãos. Temos que perseverar na palavra. Somos tentados, somos assediados, somos caluniados, somos às vezes arrastados, mas não podemos desistir. Não desista, não desista. Não deixe o seu irmão que está do seu lado, não deixe o irmão que não veio hoje desistir. Não deixe o irmão que está passando por uma dificuldade desistir. Não deixe. Ajude esse irmão, ajude essa pessoa, porque essa é a vontade de Deus. Terceiro, Jesus está voltando sem demora. O termo sem demora é porque a gente tem que estar esperando ele voltar hoje, logo. Ele pode voltar hoje. Você tem que estar preparado para isso. Olhar para a volta de Jesus nos faz perceber que nada nessa terra compensa os privilégios que teremos no céu. Olhar para a volta de Cristo, irmãos, nos ajuda a desvalorizar as coisas aqui da terra. Nada dessa terra compensa a gente perder alguma coisa lá no céu. Então guarda o que você tem. Qual é o teu problema? É pecado? Ele não estará lá. O seu pecado não vai estar lá no céu, não. Ele não entra lá. São pessoas difíceis? Pois é, a maioria deles não estarão lá. Alguns podem ir, podem ser salvos, santificados e podem ir para o céu, mas deles estarão perfeitos lá e não vão mais perturbar lá. É dinheiro? A falta ou a abundância deles é dinheiro? Pois é, lá você vai encontrar riquezas tão maiores, tão mais superlativas, que você vai rir das dificuldades financeiras que você passou aqui.
Você vai ser tão rico, de coisas tão preciosas, que são realmente valiosas, que você vai rir das dificuldades financeiras que você passou aqui. O mundanismo será extinto e Satanás será preso eternamente. Então, irmãos, lá no céu, pense na maravilha que Deus realmente tem guardado para nós, para a igreja, na eternidade. Feche teus olhos, vamos orar. Santo e bondoso Deus, o Senhor ama esta igreja, o Senhor ama este povo, e o Senhor ama cada um de nós, porque esta palavra é para nós, Senhor. Nós nos rendemos a Ti e queremos ter todas essas características da igreja de Filadélfia, para que assim, ó Deus, possamos de fato experimentar também suas mesmas recompensas. Que o Senhor coloque na nossa mente, no nosso coração, a eternidade, para que contemplemos ela e desvalorizemos estas coisas pelas quais nós corremos tanto, gastamos tanto o nosso tempo, gastamos tanto o nosso dinheiro, gastamos tanto as nossas habilidades, e que não valem tanta coisa assim, não servirão de muita coisa, e na eternidade muito menos. Então nos ajuda, Senhor, a valorizarmos realmente a Tua bênção, a Tua graça, o Teu nome, o nome que virá sobre nós, o novo nome que nós mesmos teremos, para assim vivenciar as delícias da Tua companhia no lar celestial. Oramos em nome de Jesus. Amém.